Olá a todos, meu nome é Marcos e eu vou apresentar meu trabalho final de álgebra linear para o curso de Ciência da Computação, que é sobre Spectral Clustering. Bom, Spectral Clustering ele é um método de agrupamento que é baseado na construção de grafos e em teoria do corte de grafos, né? Primeiro se faz uma matriz de afinidade usando esse kernel aqui, e basicamente a matriz de afinidade ela mede a afinidade entre dois pontos. Então W e J mede a afinidade entre I e J. No caso, usando esse kernel, a definição fica dessa forma aqui, usando exponencial. Depois se constrói uma matriz laplaciana em cima dela. Ela é baseada na matriz grau e para essa aplicação se utiliza a laplaciana normalizada simétrica. Por quê? Porque ela tem duas vantagens muito grandes. Primeiro que ela é diagonalizável, segundo o teorema espectral, porque ela é uma matriz simétrica real. Além disso, seus autovetores formam uma base ortogonal, o que facilita muito os cálculos subsequentes. Além disso, os autovalores dela são não negativos, o que é necessário tanto para definir o gama quanto para definir potencialmente o K, o número de clusters. Por quê? Porque o número de autovalores muito próximos de zero normalmente é o número de clusters, e isso também é interessante. Aqui nós temos as importações e aqui nós temos a implementação. Temos a construção do grafo de similaridade, o cálculo da laplaciana e o próprio spectral clustering. No caso aqui dentro nós temos a construção do grafo, o cálculo da laplaciana, a decomposição espectral, a ordenação dos autovalores e autovetores e a seleção dos autovetores. O primeiro ele é trivial porque ele não constrói o grafo direito e ele não contém informação relevante porque ele é muito pequeno, ele é simplesmente muito próximo de zero. Depois é normalizado as linhas do embedding, porque na nossa aplicação nós usamos o caminho no espaço reduzido, e já que a normalização com autovetores, né, com a laplaciana, coloca todos os dados em espaço esférico e o caminho se baseia em coordenadas euclidianas e não em coordenadas euclidianas e não em coordenadas esféricas, ele não entende bem esse espaço, então se faz a normalização. Aqui eu tenho um exemplo do gap de autovalores, né, só um exemplo com dados que não existem, mas esse salto aqui entre valores próximos a zero para valores muito maiores do que zero, normalmente é o ponto em que você separa o que você quer e o que você não quer de dentro desse dataset. No caso, aqui seriam dois autovetores. Aqui eu tenho alguns conjuntos de dados, né, um pouquinho interativos. Como eu falei, é baseado em construção de grafos. Então, se você constrói um grafo aqui nesse amarelo e um grafo aqui nesse roxo, eles são facilmente cortáveis porque a conexão entre um grafo e o outro seria muito pequena, então é fácil fazer o corte dele. Quando você faz esse corte e separa os dois lados cortados, você pode aplicar qualquer algoritmo de agrupamento que vai ser fácil de entender, mas claro que dentro de certas limitações. No caso aqui o Caminhos ele não entende muito bem sozinho porque ele espera que os grupos sejam esféricos e que sejam mais ou menos do mesmo tamanho, o que nesse caso aqui não tem nada a ver. Aqui novamente o Caminhos spinando porque temos um círculo dentro de outro círculo e o Caminhos só separa os dois no meio porque ele não consegue tratar isso de concentricidade, enquanto o Spectral Clustering, como falei, faz um grafo aqui, separa os dois tranquilamente. Caminhos faz o resto em um conjunto de dados muito mais fácil. Aqui é o conjunto de dados que o Caminhos se dá bem, né? Só para mostrar que existe um conjunto de dados que o Caminhos dá bem. O Spectral Clustering não dá uma surra no Caminhos em todos os casos. Aqui é o dataset Iris, muito comum, cai até no Enem. Só para uma visualização em 3D e para dar uma brincada se tiverem interesse. Eu separei em dois clusters, mas aqui em cima está o código que fez tudo isso, então dá para tentar separar em mais clusters, dá para fazer uma análise mais complexa, enfim, fica a critério de quem tiver esse arquivo na mão. Aqui eu tenho uma matriz de afinidade mais interativa, né? Só para ter uma visualização melhor, para não ficar só na teoria. Normalmente a similaridade é zero porque quando se dá um dado ponto qualquer, todos os outros pontos estão muito longe, né? Então se eu pego esse ponto aqui, todos os outros pontos vão estar muito longe, ele só está perto da vizinhança direta dele. Por que esse clustering aqui não está tão interessante então? Porque foi usado a silhueta para definir ele, e a silhueta tem o mesmo viés do Caminhos, um viés que espera que os clusters sejam esféricos e côncavos, então não deu muito certo aqui. Mas o PR clustering foi sempre muito confiável, já que ele é baseado no PR, né? E o PR vai ser sempre um cluster todo esquisito assim, porque foi o uso de um gama inadequado.
Então, aqui temos as limitações, claro, complexidade, muito complexo fazer 2 grafos, além da memória, O de n quadrado. Ele é sensível ao parâmetro gama, ele é sensível ao número de clusters, e ele depende de um kernel que pode não funcionar em todos os dados. Porém, ele lida com clusters não convexos, ele tem uma base teórica sólida e tem resultados mais robustos em dados muito complexos. Ele não assume distribuição específica dos dados, o que também é interessante. Então, ele tem seu espaço e por causa dele lidar com dados complexos muito facilmente, ele tem muito uso, especialmente na área de pesquisa. Mas só para ter uma noção, o Camins aqui, de 100 a 400 amostras, ele fica muito tranquilo, enquanto o Spectral Clustering já começa fora do eixo e continua subindo exponencialmente. Bom, concluindo, ele tem seu espaço, ele é uma técnica robusta, ele é uma técnica útil, mas ele precisa ser usado com cuidado, já que ele é muito pesado. Aqui tem as minhas referências, eu agradeço muito pela atenção, muito bom dia.